a gente fala de arquitetura, a gente ocupa espaços, né? Esses espaços, eles também estão sendo ocupados ao mesmo tempo fisicamente e mentalmente, né? Eu acho interessante pensar numa arquitetura, né, quando o nosso conceito de mundo ele está se dissolvendo de uma certa forma. Ele está eu fico pensando assim, eu tenho esses arquitetos que nunca constroem nada, eu adoro, Lebbeus Woods, por exemplo, né? O cara faz todo um universo de Sim, arquitetura sim, que ele sim. existe só na mente. A Zaha Hadid, por muito Exato, tempo, era ganha assim um monte também, de né? prêmio É. e concurso, mas não são executados, Mas eu né? acho que é Porque a tecnologia importante. demora a chegar lá, né? A cabeça do arquiteto está à frente da tecnologia. Nesse caso, É luz, ele Zaha... fez arranha-céus, sabe, no século Isso. XIX. Mas eu acho que tem a coisa tecnológica, como também tem, eu acho que, sei lá, tem também você tem que viver esse momento para poder digerir isso e poder. Eu fico imaginando qual seria o prédio, qual seria a arquitetura que tem a ver. A Liz Diller, eu conheço, é a minha amiga, né? Então, eles fizeram na Suíça, no Lago Suíça, você lembra que eles fizeram um prédio que era nuvem. uma nuvem? Claro. Aquilo, para mim, seria mais ou menos assim, Vila o prédio do Esquecida. futuro, né? Distópico, assim, uma coisa. Não Mas, chega a ser distópico. Acho mas que tudo bem, mas tem uma realidade, porque ele existe, né? Lógico. Mas deixa eu você falou desse conceito de criança, né? Quando a gente é neném, a gente começa a separar as coisas, né? E a gente vai apartando, né? A gente tem essa nossa consciência, que é só nossa, né? Não tem dois seres humanos iguais, não tem duas consciências iguais, não existe isso. E a gente vai criando, né? Assim, à medida que eu deixo de ser a minha mãe, né? Que eu saio do ventre da minha mãe, eu viro uma outra pessoa. Vou criando aquela consciência, né? Eu tô super fresco nessa, porque eu falei ontem para você, nasceu a minha filha e ela começa meio vesguinha, né? Ela começa assim sem conseguir focar. Nas primeiras semanas, o desespero dela é focar. Ela não quer saber de mexer a perna, não quer saber de mexer o braço, ela só tem o instinto da sucção e de querer focar o olho, porque ela começa meio vesga, daqui a pouco ela consegue focar. E ela não tem aquela coisa assim de que muda, tá focado de novo. Não, ela foca, depois muda, ela fica vesga de novo até focar. É uma coisa de cada vez. Acompanhar movimento é muito complicado. Exatamente. E aí essa coisa do separar, né, da gente separar limites, né, eu fico viajando você falando, assim, ouvindo você falando, fico lembrando de tudo que a gente estuda em arquitetura, semiótica, esses limites que a gente vai criando, né, e a gente não tem limites, né. A arte clássica e a fotografia, como você bem falou aí, a primeira coisa que a gente faz é criar um contorno, né? Que a gente não tem contorno, ninguém tem contorno. A gente aprende como é que a gente aprende a desenhar ou a pintar, né? Você primeiro contorna, vou desenhar o Vic, faço uma bola, 2 palitos, o ombro, beleza. Mas isso não existe, tem um papel também, né? Tem ali um substrato que vai me permitir fazer isso. Tem uma gravura do Durer que tem metade de uma vaca. Tem a metade de trás da vaca. Eu fico imaginando, como é que ele fez isso? Como é que uma pessoa vê metade de uma vaca? Né? Eu vejo sempre a vaca inteira. Claro. O certo seria ele botar a vaca. Metade de uma vaca, cara. Mas como é que uma pessoa pensa isso? Mas o artista está o tempo todo fazendo isso. Né? A gente falava ontem, né, de deixar essas pistas. Depois a gente vai falar um pouco das pistas que você deixa para as pessoas subirem de degrau em degrau na sua arte, né? Não encontrar um penhasco, como você falou, né? Porque quando você chega numa galeria, uma exposição que você não entende, você tem que ter um salto muito grande para captar o que o artista está dizendo. Você deixa degraus, né? A pessoa consegue te acompanhar, mas esse limite que a gente vai criando na arte também acontece na arquitetura, né? A gente também tem isso, a gente define o que é meu, o que é dele, o que é íntimo, o que é privado, o que é sala, o que é banheiro. A própria palavra apartamento vem disso, né? Que eu acho terrível a definição, porque o apartamento a gente tem que tratar como casa, mas é tão próximo do vizinho que eu tenho que definir o que é meu, o que é dele. Eu estou apartado do meu vizinho. Então, na arquitetura, a gente tem todos esses conceitos. E de vez em quando aparece também na arquitetura alguém, normalmente é um oriental que vem quebrar todos os paradigmas, não sei porquê, mas cria conceitos, por exemplo, de n-space. É um conceito oriental que fala sobre, tem o íntimo, tem o privado, tem o público, e nesse meio tem que ter um n-space, um momento que a gente vai
fazer uma descompressão daquele momento que eu estou, sei lá, na intimidade da minha casa, com a minha mulher, com o meu filho, brincando, me permitindo ser um super-herói, abro a porta de casa, pronto, eu viro o pai de família, o executivo, ou qualquer coisa do tipo. Então, esse espaço do meio é um lugar que tem um pouco de uma coisa, um pouco de outra, né? Assim, então, a cabine do super-homem, né? Ali ninguém tá vendo, eu posso me transformar. Se eu for E a tiver cabine é de com a vidro, gravata né? meio torta e o S aparecendo, ninguém dá bola. Mas essa coisa de não ter limites, da gente não ter limites, me parece também essa fronteira que o cubismo, né, tenta romper, né? E você bebe um pouco disso, né? Muito. Você tem essa coisa aí meio... Quando você fala quando você vê Picasso, quando você vê artistas dessa região ali da evolução artística, tentando mostrar que, sei lá, a vaca ela é assim, né? Ela está de vários ângulos, né? Então... Eu acho, assim... Eu gosto de soltar umas iscas e aí ficou assim, pronto, agora eu posso relaxar, meia hora depois o Vitor vai palestrar agora. Não, mas eu acho que assim, a gente, de uma certa forma, né, a gente está tentando propor, quando você faz uma obra de arte, ou pelo menos quando eu faço, né, eu estou tentando propor uma certa negociação entre a mente e os sentidos, que ela às vezes, ela te remete para esse espaço, um espaço, um vácuo semiótico, talvez, né? Que o espectador, ele se sente responsável em preencher. Esse lugar, ele tem muito a ver com essa origem não linguística da qual você estava se referindo. Esse lugar onde você ainda não estava aprendendo, tinha que lidar com as coisas dessa forma. Por exemplo, você estava falando que ela tem que focar em cada coisa, porque a percepção de movimento, ela é convencional, né? Ela só aparece depois. É interessante, a gente vive num momento de pós-verdade, né? Que esse termo é utilizado bastante, mas assim, as pessoas, qualquer pretensão de assimilação completa da realidade é muito arrogante, porque talvez uma pessoa que tenha assim uma condição de autismo profundo, ela tenha a sensação da realidade. Existe dois contos do Borges, que um é o meu favorito, que chama Funes o Memorioso, que ele fala de uma pessoa que lembrava de tudo, né? Que ele lembrava de cada coisa que tinha acontecido na vida dele. E quando ele olhava uma árvore, né? O vento soprava, cada vez que as folhas se moviam, eles eram uma nova folha. Isso tem a ver com a coisa do foco, né? Uma criança, ela tem uma percepção, ela não tem filtros. Então, ela percebe, absorve a realidade de uma forma completamente holística, inteira. Então, cada movimento, ele é uma outra realidade, uma outra vida, um outro universo. Então, para você ir de um para outro, tem uma distância. Ela não consegue, né, assimilar do ponto 1 ponto 2. Cada fragmento daquilo é algo novo, né? Essa relação primal, né, do ser com o mundo físico, ela tem que ser resgatada de tempo em tempo. Porque para a gente poder ter pelo menos alguns pontos, alguns elementos que vão fincar uma ideia funcional de realidade. Eu acho que a gente usa a realidade para botar água dentro e beber, né? Porque a gente precisa de água, né? E a gente se condiciona muito às formas, às coisas que são soluções, né? Eu acho que a arte, ela existe para, de vez em quando, te lembrar desse eterno retorno. Eu acho que tem essa coisa do eterno retorno, né? Uma coisa que você sempre está voltando. E o artista, de uma certa forma, ele é uma espécie de criança que não cresceu, sabe? E uma espécie de ser hermético, né? Mercurial, que ele pode ir para esse mundo não verbal, porque ele conseguiu assimilar todos esses estágios, sabe, de processuais, como a gente estava na fábrica vendo uma coisa se transformar, ele tem dentro dele a consciência desse desenvolvimento, que ele chega até a tecnologia de hoje, ao mundo das coisas virtuais, e você consegue traçar isso de volta para esse momento onde você não consegue focar em duas coisas e no que está no meio, né? E
e ele consegue visitar esse mundo não verbal e trazer cartões postais e distribuir para as pessoas, né? Porque não é todo mundo que tem o luxo de ficar em casa desenhando bolinha, pintando coisa e tentando pensar sobre isso, né? Por, sei lá, 40, quase 40 anos, sei lá, não, desculpa, eu acho que eu sou assim desde que eu sou pequeno. Minha cabeça ela está Desde sempre o dia ocupada. 2. Desde o dia 2 que ele nasceu, que você começou a Não, gravar acho na que não, memória. acho que aí não, aí é exagero. Mas eu acho que desde assim, minha adolescência eu tenho essa coisa, essa preocupação. Eu sou filho único, né? Eu brincava muito sozinho. E eu venho de uma família muito pobre, eu morava na periferia de São Paulo, e você tinha que inventar muita coisa. Então, essas coisas, elas ficavam. Eu inventava coisas, eu brincava com brinquedos imaginários. Eu lembro disso, que eu pegava coisa que não existia, né? E a coisa. Depois eu fiz um trabalho sobre isso na Bahia, eu falei para as crianças: me fala a coisa que mais você gostaria de ter que você pudesse pegar na sua mão. E elas ficavam explorando essa coisa com a mão. E eu fiz um vídeo disso, eram crianças de rua, né? E era incrível esse trabalho. Uma das coisas que me trouxe para o Brasil de volta foi esse trabalho. De quando é? Isso é de 99, né? Quando eu comecei a voltar para o Brasil. Eu já tinha uma carreira começando, brotando lá fora, né? E eu não vinha muito para o Brasil. Eu tinha, assim, essa coisa... Tinha uma discrepância estranha, porque tem assim, uma coisa meio glamurosa do mundo da arte, vernissage, champanhe, gente rica que compra arte, né? E tinha meus pais, né? De novo, sou filho de meu pai e minha mãe, que vinham nesses eventos e eu sentia uma distância, uma coisa que me incomodava profundamente. Deve ser essa coisa dessa desigualdade que é um problema no nosso país, né? Uhum. E eu me sentia meio uma vítima disso, sabe? E o momento que eu percebi que eu poderia cuidar do menino pobre que eu tinha deixado aqui antes de ir para os Estados Unidos e fazer uma carreira lá, eu comecei a trabalhar com isso. E isso me facilitou, entendeu? Para mim, para você ter uma vida legal, você tem que ter, sei lá, você tem que se engajar e tem que tentar resolver isso. Eu não faço análise, então eu tento, através de formas práticas, né, ter um engajamento com coisas que têm muito a ver comigo. E tem a ver com essa coisa de classe, tem a ver com a coisa de infância, tem a ver com isso. Eu sou muito chegado a esses temas. E foi um momento que eu comecei, foi por Salvador, por isso que eu tenho essa coisa com Salvador também. Quando eu comecei a ver uma maneira de ser brasileiro de novo, né, foi através dessa interação com causas sociais, com